E aí, concurseiro, aqui quem fala é o professor João. E acabou de sair o gabarito oficial preliminar da prova objetiva do concurso da ALEAN, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E, antes de a gente ir para essa parte do gabarito em si, deixa eu só te falar duas notícias aqui muito importantes. A primeira foi aqui o presidente Roberto Cidade, né, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele falou lá sobre a questão das provas e enfatizou a questão das datas, tá? Tudo que ele falou aqui nessa reportagem não é nenhuma novidade, né? Já que está tudo aqui no nosso cronograma, tá certo? Cronograma que foi previsto aí logo que saiu o edital. Então, para você não se perder mais, ó, preste atenção, acalma o coração. Então, aqui a gente já fez a prova, a divulgação do gabarito estava prevista realmente para hoje, dia 16 de 12 de 2025. Vai ter o tempo para interpor recurso, que a gente vai já falar sobre isso também. Aí vai ter a divulgação do gabarito definitivo no dia 22 do 1. Não se confunda, é 22 do 1, não é 22 desse mês agora. Nesse tempo vai ter também a opção de interpor recurso contra o gabarito definitivo, né? E aí também vai ter a publicação do resultado preliminar. No caso, na verdade, vai ter como interpor recurso contra o resultado preliminar da prova, ou seja, já vai ter uma classificação, né, nesse dia 22 do 1. E aí depois a gente vai ter o resultado definitivo da prova objetiva, já depois dos recursos, vai sair dia 5 do 2. 5 do 2, 5 de fevereiro de 2026, tá? E aí, para cargos que têm redação, presta atenção, cargos que têm uma prova dissertativa, né, prova prática, que eles chamam aqui, vai ter para analista legislativo a parte de intérprete de Libras, só o intérprete de Libras no analista legislativo, e vai ter perícia médica e convocação para as provas discursivas desses cargos aqui, ó, analista de controle, assessor jurídico e procurador. Depois, obviamente, que o resultado já tiver saído. Você que fez para técnico, fez para qualquer outro analista, exceto de Libras, não tem mais nenhuma outra etapa para esse caso aqui, tá? E aí também vai ter aqui a convocação para a avaliação de títulos desses cargos aqui especificamente, tá certo? E aí no dia 1 do 3, essa galera vai fazer a prova discursiva. Não se enquadra para os outros cargos, presta atenção, tá? Não se enquadra para os outros cargos a parte discursiva. Quem já fez essa prova, acabou, tá? Só realmente esperar o resultado. Só rapidamente aqui, antes de a gente ir para a parte do gabarito em si. Olha só, uma notícia também importante aí, relevante. Concurso ALEAN 2025, abstenção superior a 34%. Então, resumindo aqui para você, 34% sendo, no caso, para as pessoas do nível médio, não, melhor, nível superior 34,49 e para as pessoas do nível médio, aí sim, 36,60. Ou seja, a cada 10 falta em média de 3 pessoas, 3 a 4 pessoas, né? E aqui um relato próprio meu, né? Antes, eu vou só dizer aqui para vocês terem uma ideia de números, olha só. Compareceram 8.000 candidatos no caso do nível superior, né? Ao todo, 8.900. E faltaram 4.691. É muita falta, mas não é nada atípico para a FGV e alguns concursos que aconteceram recentemente. Já no nível médio, eram 18.000 pessoas presentes e faltaram 10.000 pessoas, dando 36,6% de abstenção. Tá? E aí, um relato específico na minha sala. Na minha sala tinham 36 cadeiras, pelo que eu contei, assim, que eram numeradas lá para realmente concorrentes e só tinham 20 pessoas. Então isso dá 45% de abstenção, salvo engano, certo? É muita gente faltando, o que talvez para alguns cargos específicos dá uma expectativa a mais, né? Menos concorrentes, menos pessoas concorrendo, certo? Então vamos lá. Agora, a hora da verdade, ó. Saiu aqui o gabarito, né? Gabarito preliminar, muito importante lembrar disso. E aí você vai ter que ver aqui, ó, tanto o seu cargo quanto o tipo de prova, né? Tipo de prova branca ou tipo de prova verde. Então, na hora de conferir, já vi gente, principalmente naquele concurso da CEMED, da semana passada, pessoas conferindo com o gabarito errado, pessoas conferindo com o gabarito de prova de outra cor.
E a pessoa queria até interpor recurso no gabarito errado dos outros. Então presta atenção, leia leia o seu cargo aqui, que está aqui, depois o seu tipo de prova, tá certo? Vamos lá para o meu resultado específico. Eu acabei de conferir aqui já. Algumas questões eu divergi, né, do que a banca deu como certo. Ontem eu tinha feito uma espécie de avaliação minha, uma correção minha, usando a inteligência artificial, mais especificamente o Google, e algumas outras coisas também que eu consultei outras fontes, obviamente, para não me basear somente pela inteligência artificial. E pelo menos umas duas questões são questões que são passíveis de um recurso, quem sabe. Mas, sendo sincero para você, eu não estou afim de interpor recurso. Por qual motivo? Eu tive um desempenho ruim, né, na minha concepção, para alguém que já vinha estudando, para alguém que se dedicou um pouquinho aí para esse concurso. Podia ter sido mais, obviamente. Entretanto, eu passei, né? Então isso aí dá para a gente cravar que eu fui aprovado, né? O critério de aprovação, né? Vou até botar aqui para não aparecer novamente pessoas criticando lá como é que passou se não nem saiu o resultado e tudo mais, né? Então tá aqui, ó. Tá, cadê? Tá aqui nessa. Será reprovado e eliminado do concurso aquele que não atingiu o aproveitamento mínimo de 50%, ou seja, se era 80, você tem que ter feito 40. Não é isso? Se é, se é 60, você tem que ter feito 30. Então, aqui, ó, não atingiu o aproveitamento mínimo de 50% dos pontos em qualquer prova, ou melhor, peraí, não atingiu o aproveitamento mínimo de 50% dos pontos em qualquer das provas de conhecimento específicos ou gerais. Como é que eu vou saber disso, professor? Tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó, gerais, ou seja, você tem aqui a prova dividida em duas partes. Então, gerais, nesse caso aqui, que eu estou mostrando aqui, do assistente administrativo, inclui língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, história do Amazonas, legislação do estado do Amazonas. E no específico, normalmente é a questões específicas para o cargo que você estava concorrendo, tá? Então, muda, né, conforme conforme o cargo, mas, de forma geral, é isso, né? Então, a parte da legislação, a parte da informática, do raciocínio lógico, da língua portuguesa, e no caso da história do Amazonas, que entra lá para quem era do técnico, nível médio, são considerados gerais, e os específicos é justamente aquele que é específico para o seu cargo, né? Então, nesse caso aqui, que é o do meu, né? Aqui, ao todo, a gente soma 40, 40. Nessa primeira parte, eu acertei 26 questões, se eu salvo engano. 24 questões, melhor dizendo. Então, eu superei os 50%, que era para ser 20, né? Então, aqui é isso mesmo. Era para ser 20, aqui fiz 24. E aqui, na segunda parte, de 40 questões, eu acertei 30. Então, também superei. Então, completei o nível 1, digamos assim, né? Fui aprovado. E aqui, não podia zerar. Se zerasse qualquer uma das partes, ou gerais ou específicos, a pessoa já estava eliminada também, tá? E aí, no caso, eu não zerei nenhuma, então, passado, tá certo? E aí, o interessante de colocar aqui, ó, veja só, não atingiu o conhecimento mínimo de 50% dos pontos em qualquer das provas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Quando ele falou prova de conhecimentos gerais, é a prova, tipo, toda essa parte da prova. Enquanto ele fala assim, não zerar em uma das áreas do conhecimento, é diferente, tá? Então, mesmo que você tenha feito um pontinho em legislação do Amazonas, mas tenha feito mais do que 20 questões certas ao todo aqui, você está aprovado nesse primeiro item. Já nesse segundo, mesmo que você tenha feito, vamos dizer, 30 pontos aqui e zerou a legislação, por exemplo, você, nesse caso aqui, estaria eliminado pelo segundo item, pelo item B, tá certo?
eu creio que isso se repete em todos, né? Vamos até conferir aqui, mas é basicamente isso mesmo. Esse daqui é o geralzão, né? Esse daqui é o nosso também e tal. E aqui também a mesma situação para as pessoas que estão concorrendo no agente legislativo, certo? Será reprovado também, mesma coisa, mesmo critério. E aí, não tem notas valendo mais, nota valendo menos, tá? Todas valem 1 ponto. E aí a pessoa já sabe mais ou menos isso. Ou seja, a minha pontuação foi 54 pontos, tá certo? Então, fiz 54 pontos de 80. Pode ser que aumente, se acontecer aí da FGV rever alguns recursos, né? Eu creio que tem a opção, inclusive, de aumentar aí, sei lá, até uns 57, quem sabe, 3 questõezinhas diferentes aí, ou alguma questão anulada. Mas eu não tô dentro do número de vagas, inclusive estarei provavelmente muito longe. Eu tô falando isso reconhecendo aqui de coração para você, tá? Não vou dar falsas expectativas. A prova, de certa forma, foi uma prova ok. Quem não está acostumado com o nível FGV, esse é o jeito. Quem não está acostumado com as injustiças que às vezes a FGV comete, também é assim que acontece em todas as provas da FGV. A FGV é conhecida por ser uma banca, muitas vezes, que se contradiz, uma banca que muitas vezes faz besteira dentro das provas. Aconteceu muito de concursos anulados por erro da própria FGV. E esse, eu acho que, entre todos os problemas que foram relatados, um dos menos piores, acreditem se quiser. E aí, quem realmente estudou, vou repetir mais uma vez, quem realmente estudou, não vai precisar ficar choramingando para pedir recurso, para pedir anulação, para pedir para mudar tal coisa, tal coisa. Ah, pessoal, é quem realmente estudou. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a CEMED, né, que a gente está falando naquela, é um órgão gigantesco. Tem milhares de pessoas trabalhando na CEMED aqui na cidade de Manaus. A Lean não, é só um localzinho fechadinho que tem um monte tem muitas pessoas lá que não são servidores, né, concursados, estatutários, e nunca vão ser porque tem uma influência política gigantesca. Então, o quadro de servidores é pequeno, e nesse quadro de servidores pequeno vai ser chamado só realmente quem, na minha opinião, quem está dentro do número de vagas e quem sabe quem está dentro do cadastro reserva, tá? Essa é a minha opinião, então não é uma certeza. Então, se você está lá, vamos lá, cargo de assistente administrativo, vi que foi muito difícil, mas existem pessoas que vieram de fora, existem pessoas que são daqui, obviamente, daqui que são concurseiros, existem pessoas que se dedicam somente para isso, pessoas que estão sonhando lá em cima em ganhar salário de 20 mil reais, que estão fazendo para esse, que ganha 3 mil, mas que é para ser servidor público e também está dentro de um ambiente com muitas oportunidades, principalmente de cargo de ganhar função de confiança, tá? Então, na minha visão, no cargo de assistente, agente legislativo, deve ter, nesses 60 pontos, pessoas que fizeram cerca de 55 pontos, eu digo aí quase sem sombra de dúvidas. Se duvidar, alguns monstrinhos que fizeram até mais, tá? Então, se você chegou ali, pô, fiz 35 pontos, dá para passar? Não dá, tá? Fiz 50 pontos, dá pra sonhar? Dá pra sonhar, tá? E aí, no caso lá das outras mais específicas aqui, eu não vou entrar muito em detalhe porque eu desconheço realmente essa questão do procurador, de outras, né, assessor e tal, mas sei que é uma coisa também bastante restrita, mas que também, principalmente quando envolve direito, tem gente que acerta tudo, né? Tem gente que acerta tudo, pessoas que são graduadas em direito, né? São graduadas bacharéis em direito e estão preparadíssimas para isso. Então, essas pessoas tendem a preencher essas vagas aí. Dos 80 pontos, foi um nível avançadíssimo, pelo que eu vi, um nível realmente superior, chegando no nível juiz, para alguns cargos desses de assessor, analista e o outro acho que era procurador, se eu não me engano, que
aqui é coisa de briga de cachorro grande. Então, coisa de 100 pontos aqui nesse total, nesse primeiro, deve, suponho, né? Tudo isso são suposições, que vai ser cerca de 89 pontos, quem sabe, primeiro colocado. Que vai ser, se eu não me engano, é só uma vaga, não é isso? É, depois a gente vê se eu vou estar correto. Aqui 80 deve ser bem chegar a essa média de 70 e 74 pontos, 70, dependendo do nível da prova. Analista de controle também. E aqui, no analista legislativo, vai depender muito do cargo, tá? Então existem cargos que tiveram pouquíssimas pessoas concorrendo, tiveram cargos que tiveram muita gente concorrendo, e assim, muita gente vai ser reprovado, isso também é uma coisa importantíssima na CEMED, poucas pessoas reprovadas, quer dizer, poucas pessoas que falam que foram reprovadas, né? Mas a quantidade de aprovados é percentualmente muito, vai ser muito maior na CEMED do que aqui, obviamente, porque a intenção da própria banca, do próprio órgão é restringir logo, eliminar logo uma galera que é para ter menos gente tendo a possibilidade de entrar lá, tá certo? Para você não desanimar total, dá para dizer que quem tirou aqui, dependendo do cargo, tá? Dependendo do cargo. Se o cargo tem muita concorrência, tem muita gente, as chances vão diminuindo. Dependendo do cargo. Quem tirou aí acima de 70 pontos, acima de 65 pontos, pode sonhar, tá? Sonhar. Agora, menos do que isso, eu creio que seja impossível, tá? E aqui vai ter gente que vai fazer pontuações gigantescas, tá? Sendo sincero aqui, olhando o da educação física especificamente, desses 40 da específica, tem gente que estudou de verdade, dá para acertar umas 38, vamos supor aqui, tá? Daqui da legislação do Amazonas, dá para acertar todas. Vamos dizer que a pessoa errar mais uma, né? Então são 3 erros. Informática facílimo, 5. Raciocínio lógico, um pouco difícil, né? Para mim, extremamente difícil, mas para muita gente que estudou realmente raciocínio lógico, dava para resolver. Então vamos dizer que a pessoa erra mais 2 aqui, são 5 erros. E língua portuguesa, o que diverge é a própria banca que inventa a sua própria língua portuguesa. A pessoa faz ali 14 pontos, então ela erra mais uma aí. São 6 erros. Então aqui 74 pontos. A pessoa provavelmente é o primeiro colocado, creio eu, que principalmente a educação física vai estar mais ou menos aí, nessa casa 74. E o último, que são 10 pessoas, né? Se eu não me engano, deve chegar na casa dos 68, 60 e... Aí como eu falo de novo, 65 para cima, dá para você sonhar, mas sem criar muitas esperanças, tá legal? Essa é a real, vamos esperar o gabarito final, vamos esperar o resultado final também, tá? E se você começou a estudar e esse foi o seu primeiro concurso, meus parabéns, você já começou no alto nível e você aprendeu, né? Ganhou experiência. Muita gente vai ser reprovado, essa é a realidade, mas mesmo assim, continue estudando FGV, não adianta fugir da banca, tá? A banca é essa, ela vai ser a banca de muitos concursos e tem muito concurso vindo aí. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre isso, né? Vou falar sobre a Guarda Municipal que está chegando, está muito perto. Acho que no vídeo de amanhã dá para eu lançar esse vídeo falando sobre isso, ou até mesmo hoje. E a gente também tem outros concursos à vista. Vocês que estão da área da educação, tem a SEDUC que vai rolar, se não for no ano que vem, é 2027, mas você precisa começar a se preparar também agora, e eu não estou vendendo nenhum curso, né? Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você envie esse vídeo aí também para os seus amigos, seus familiares, né? Curta, se inscreva no canal, que é muito importante para eu continuar fazendo aí esse trabalhinho, tá? E uma coisa muito importante, já nesse momento do vídeo, provavelmente muita gente já saiu, mas você que ficou, eu te agradeço muito por tudo isso, porque os meus últimos vídeos, né, desde a CEMED, tiveram muitas visualizações, foram vídeos muito importantes, o canal cresceu bastante e chegaram muitas pessoas que estão interagindo, comentando aí. Para quem chegou agora, né, no canal,
Eu tava fazendo uma série de 100 vídeos me preparando justamente para esse concurso. Foi frustrante por não ter, porque eu acho que não vai ter outra chance de entrar, mas eu passei, né? Então estava me preparando para o mestrado, uma prova de mestrado de educação física, consegui ser aprovado, mas provavelmente também não vou conseguir entrar, né? Mas cheguei ali perto, não sei, ainda esse daí ainda é de todos uma que tem uma esperança maiorzinha. O resultado ainda não saiu, vai sair em janeiro, fevereiro. O concurso da CEMED, também não cheguei a me preparar para valer para esse concurso da CEMED, mas tem uma nota mediana, 76,5 com mais meio ponto 77. Não sei se vai dar para ser chamado também, logo de cara com certeza não vai, mas quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, quem sabe, né? E também fui ok, passei também. E também agora nesse concurso da Alean, eu, sinceramente, antes da prova, dias antes da prova, eu sabia que não ia dar, sim, realmente para passar não, para ser chamado, justamente pela maneira com que eu vinha estudando, que eu já vinha caindo assim o nível, né, de estudo, de concentração, de foco, de vontade mesmo, mas tinha esperança ainda de fazer uma nota melhor, bem melhor do que essa que eu fiz, né, mas acontece, né, e e também, se a gente quiser, a gente pode até conversar um pouquinho mais a fundo sobre essas coisas, tá legal? Sobre essa coisa de pós-prova, de frustração, de modo de estudo e tudo mais, de erros, né, que a gente comete, são extremamente normais. Então é isso. Esse é o vídeo número 100, é o vídeo que eu consegui terminar toda essa trajetória aí de 100 dias. É, me assim como eu tenho vídeo agora que tem 3.000 visualizações, existem vídeos que eu tive 2 visualizações e ainda assim eu continuei. E essa é uma coisa de persistência, que inclusive eu até prometi um vídeo para falar como eu mudei a chave de ser uma pessoa que nunca estudava para uma pessoa que se dedicou aí, aos estudos basicamente esse ano inteiro, né? E agora, quem sabe, né? Não era exatamente o que eu estava esperando, mas fazer esse conteúdo voltado para concursos aí vai ser uma coisa muito boa. Então eu agradeço muito, né, a todo mundo. Curte, comenta, compartilha, que é para me ajudar, para me incentivar também a trazer mais conteúdos. Você que foi bem na Leão, parabéns. Você que foi bem na CEMED, parabéns. Você que não conseguiu, é normal. Os concursos são assim. O mundo dos concursos são assim, tá? É isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!